Bom dia, paz esteja convosco. Estamos iniciando mais um pão diário nessa manhã para vir alimentar o nosso espírito e que nós possamos nessa manhã estar aliançados nesse propósito, nessa palavra que alimenta para o nosso espírito. Que a graça de Deus possa ser firme sobre as nossas vidas e que nós possamos nele totalmente confiar, entregar a nossa segurança, entregar a nossa vida nas suas mãos, amém? Estou esperando as pessoas entrarem para a gente dar início nesse propósito. Sei que nós tivemos uma noite de oração da meia-noite, nós terminamos bem tarde, mas eu sei que o propósito de Deus ele precisa ser cumprido. Bom dia, Elane. Meu filho acordou e perguntou se eu não dormi, né? Porque ele foi dormir, eu estava fazendo a oração da meia-noite, ele acorda, eu estou no pão diário. Mas glória a Deus que a palavra de Deus ela está vindo pela manhã e nós cremos na promessa de Deus. Vá compartilhando esse pão diário, vá levando esse alimento espiritual para outras vidas e que nós possamos juntos fazermos aquilo que Deus nos comissionou a fazer, de ir, de levar e pregar o evangelho a toda criatura quem crê, para que haja salvação, para que venha ter vida eterna e para que nós possamos juntos estarmos alimentados da graça de Deus. Que nessa manhã tão preciosa, tão valiosa para mim e para você, porque nós amanhecemos vivos e respirando para a glória de Deus. Mas o pão diário de hoje, ele vem falando de algo que tem sido um problema para a humanidade, que tem sido um problema até mesmo para o nosso país, que é a ansiedade. E você já parou para pensar que a ansiedade ela é um transtorno que vem trazendo a depressão, que vem trazendo a opressão, e Deus ele não quer isso para a nossa vida, porque quando nós ficamos ansiosos, quando nós desviamos o nosso olhar de Deus de tudo o que Ele já fez e tudo o que Ele vai fazer sobre as nossas vidas. Então, o Pão Diário hoje traz uma palavra que é um tema muito polêmico, que é a ansiedade, que é a depressão, que é a opressão que muitos têm vivido. E a preocupação com o mundo, pelo que o mundo está vivendo, pelo que o mundo está passando, a nossa correria do nosso dia a dia, os imprevistos, as coisas que nós não podemos resolver, coisas que nós podemos tirar, que pode ter tirado e tem roubado a nossa paz. Então, a ansiedade tem feito isso, roubado a nossa paz, roubado a nossa alegria, roubado a nossa segurança. Bom dia, irmã Edir. Ok, depois eu falo com a senhora. Então, amados, observe que apesar disso, nós devemos acreditar que nós podemos e que nós temos um Deus, que nós confiamos nele e que ele ultrapassa qualquer barreira que nós estivermos enfrentando e qualquer barreira que se oponha no nosso caminho. Mas para isso a gente tem que estar com nossos olhos firmados na presença do Senhor. Para isso nós precisamos crer nas promessas do Senhor. E a grande maioria das pessoas, onde a gente passa, onde a gente escuta pessoas, a maioria das pessoas elas estão sofrendo por essa correria, por essa loucura do dia a dia, pelo que o mundo tem passado, pelo que o mundo tem vivido. A gente escuta falar de muitas mortes, isso tem causado uma tristeza. Eu não vou dizer que eu não fico, eu fico, eu sou ser humano como você, somos falhos, somos seres humanos e esse numeroso, assim, essas numerosas números de notícias ruins que a gente tem recebido todos os dias, de morte de pessoas, de doença, pessoas que nós conhecemos, pessoas conhecidas, pessoas que estão sendo sucumbidas, pessoas que estão tendo a sua vida totalmente tirada, e a gente vê a lockdown, as pessoas sem dinheiro para comprar alimento, as pessoas ficando desempregadas, as portas sendo fechadas. Então, amado, perceba que o coronavírus, ele está sendo um grande gatilho mais profundo do que a gente possa imaginar e trazendo uma doença que talvez por trás disso seja a coisa mais nociva que esteja acontecendo com tudo isso, que é a ansiedade. E Deus ele quer falar hoje conosco sobre isso no Pão Diário. Ele quer trazer para nós, para a gente trazer a esperança, trazer à memória aquilo que traz esperança, que a gente possa estar focado em Deus, que a gente possa estar com a nossa esperança nele, para que essa ansiedade não venha nos afetar, para que essa ansiedade
não venha nos atingir. Isso mesmo, irmã, vai compartilhando, vai levando esse pão diário para outras pessoas. E a ansiedade, ela tem sido um dos maiores fatores preocupantes para a humanidade, até porque, amado, segundo a Organização Mundial de Saúde no Brasil, o nosso país é o país mais ansioso do mundo. Você já parou para pensar nisso? O Brasil, ele sofre de ansiedade. É um país mais ansioso do mundo, com mais de 18,6 milhões de pessoas convivendo com transtornos mentais. E isso é muito grave. Isso é muito grave porque é aqui, ó, onde o diabo é seta, onde o diabo atinge a mente do ser humano, e isso vem trazendo esse transtorno de ansiedade, e a grande maioria dos que estão sofrendo é em função do quê? Da ansiedade daquilo que aconteceu, do que não aconteceu, do problema que o vírus veio trazendo, porque a maioria das pessoas têm sido abaladas pela perca de parente, de amigos, de vizinho, e essa doença que o mundo está passando, o problema em si não é nem o momento da doença, mas é o que ela causa aqui. Porque não tem uma pessoa que teve essa doença que não sofreu de ansiedade e não ficou ansiosa. A pessoa pensa que ela vai morrer, que é o fim, que tudo acabou. Então, por conta dessa correria, por conta dessa situação que o mundo está vivendo, e por nós sermos um país, segundo a Organização Mundial de Saúde, um país mais ansioso e que mais sofre com transtornos psicológicos e mentais, nós precisamos estar alicerçados em Cristo. Nós precisamos estar trazendo a esperança, tudo aquilo que na nossa mente, tudo aquilo que nos dá esperança, para que a gente não venha viver em função da ansiedade, para que a gente não venha sofrer desse mal do século, que ele não venha ser um acontecimento para nossas vidas. Nós temos que nos pautar, nos firmar em Cristo. No entanto, Jesus, ele ordena que não fiquemos o quê? Ansiosos, pois além disso, não adianta, amado. Não adianta ficarmos ansiosos. Deus nos ordena que nós não venhamos ter ansiedade. Deus fala que nós não venhamos ser ansiosos. Deus está no comando de tudo. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que compreender. Se Deus está no comando da tua vida, mal nenhum, praga nenhuma vai te atingir. Deus, inclusive, já sabia que... já sabia o dia, já sabe o dia em que nós vamos morrer. Não é você morreu porque teve um vírus, uma pandemia, não. O seu dia já está na hora determinado por Deus. Deus conhece o nosso futuro. Ele já sabe que o coronavírus vai se espalhar ou não. Mas qual é o nosso propósito em tudo isso? É não ficarmos ansiosos, não ficarmos com a incerteza, não ficarmos inseguros, não termos medo. Portanto, quando o mundo foi caído no pecado, onde havia sofrimento, haveria problemas, e esse é só mais um que nós vamos vencer com a presença de Deus, com o propósito de Deus aliançado em Deus, para que não venhamos ficar ansiosos. Portanto, em tudo, a palavra de Deus nos diz que basta o mal de cada dia, basta cada dia o seu próprio mal. Então que a gente não venha sofrer por essa ansiedade, que a gente não venha estar ansiosos, que a gente não venha trazer ainda problemas mais graves e aparentemente é nocivo. Mas a ansiedade, amado, tem trago transtornos mentais para muita gente. E Deus está falando com pessoas nessa manhã. Deus não daria um tema nesse pão diário se não tivesse pessoas assim ansiosas, pessoas preocupadas, pessoas que estão sendo acometidas nesse mal que está sendo desencadeado até mesmo por conta dessa pandemia. É um dos transtornos que está afetando milhões e milhões de brasileiros. E esse transtorno nós temos que orar, nós temos que repreender para que nós não sejamos atingidos por esses dardos, por essas setas malignas que é a ansiedade. Uma pessoa com ansiedade, ela sofre de transtornos e mentais. E Deus não quer isso para você. Deus te trouxe para ter vida e para ter vida em abundância. Portanto, a palavra de Deus nessa manhã, ela vem dizendo para nós: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Ele tem cuidado de vós. Não é isso que está lá em 1 Pedro capítulo 5? Que nós devemos lançar sobre ele as nossas ansiedades,
porque Ele, amado, tem cuidado de cada um de nós. Nós precisamos ter essa fé, nós precisamos ter essa certeza, essa convicção de que Deus está no controle e que esse transtorno, que é a ansiedade, que está alcançando milhares e milhares de vidas, ele venha ser repreendido da minha casa, da tua família, da tua vida, e que nós possamos estar com uma mente sarada, curada, transformada, com a mente de Cristo, para que esse mal não venha nos afetar, para que esse mal não venha nos atingir, diz o Senhor nesta manhã. Então, amado, diante de tudo isso que eu já falei, a palavra de hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo 94, versos 16. Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Deus, ele tem uma palavra para você nessa manhã. Olha qual é a palavra diante de tudo isso que Deus quer deixar para você nessa manhã. Salmos 94, versos 19. Quando a ansiedade já me dominava no meu íntimo, o teu consolo me trouxe alívio para minha alma. Então observe que o salmista está dizendo aqui que ele já estava o quê? Totalmente dominado, totalmente ansioso. A ansiedade já atacava, já dominava até mesmo o seu íntimo. E Deus está falando com pessoas nessa manhã para você mesmo. Tem pessoas aqui que você está tão ansiosa que isso tem roubado a tua paz, você não consegue dormir, você não tira esse problema do teu pensamento, você não consegue pensar em outras coisas, você não consegue se concentrar até mesmo para orar, você não consegue se concentrar até mesmo, você está nessa live, mas o teu pensamento está num problema. Ei, é com você mesmo, Deus está falando hoje nessa manhã, é para você mesmo, e você conhece pessoas que estão assim, você pode levar uma palavra hoje, porque o salmista, ele está falando aqui que quando a ansiedade já dominava no íntimo dele, o teu consolo me trouxe alívio para minha alma. O que é que nós precisamos? Do consolo de Deus. Nós precisamos levantar os nossos olhos diante do monte e, como disse o salmista no Salmo 121, eleva teus olhos para o monte de onde virá o teu socorro vem do Senhor nesta manhã. Não olha para o problema, não olha para a dificuldade, não olha para o que o diabo tem colocado, para o que o diabo tem feito, que a pandemia tenha tomado conta. Não seja mais um número da Organização Mundial de Saúde de transtorno mental. Observe que o Brasil é o país mais ansioso, é o país que mais sofre de transtorno mental, segundo a Organização Mundial de Saúde. Por quê? Porque o brasileiro vive na ansiedade, vive na incerteza, vive na insegurança, vive no medo. E Deus está falando com você. Talvez você parou nessa manhã diante desse pão diário e vai parar, muitas pessoas vão ver depois. E Deus está falando com você mesmo. É para você mesmo que está tendo insônia, é para você que não consegue dormir, é para você que não para de pensar no problema, é para você que está ali fazendo algo e o pensamento todo o tempo, você não consegue se concentrar, você não consegue pensar em outras coisas, ainda que você tenta fazer, ainda que você tenta se distrair, você não consegue porque vem na tua mente. A tua mente está, como disse o salmista, totalmente dominada pela ansiedade, pelo medo, pela incerteza, pela insegurança. Mas o Senhor está te dizendo nessa manhã, eleva teus olhos para o monte, de onde virá o teu socorro vem do Senhor. É Ele que traz a paz para a tua alma, é Ele que traz a paz para o teu espírito, é Ele que fala contigo nesta manhã. Essa palavra é para ti, é para mim, para que nós não venhamos andar ansiosos, para que o medo não venha nos dominar, para a incerteza do amanhã não venha tomar posse da nossa mente. Por isso ele fala para nós lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos nos conformar com este século, nós não devemos nos conformar com este mundo, mas que nós devemos renovar a nossa mente, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é que você seja ansioso, ansiosa, não é que você venha andar preocupado, preocupada, não é que você venha andar pensativo, pensativa nas coisas ruins, no que está acontecendo. Ei, o Senhor fala contigo, anda na direção, põe o teu foco nele. Mesmo quando eu andava pelo vale das trevas da morte, não temerei mal algum, porque lá tu estarás comigo. Recita o Salmo 23, porque ele fala ainda que você ande. Nós estamos andando sim, amados, pelo vale da sombra da morte. Eu me sinto como Ezequiel lá no vale de ossos secos, porque para onde a gente sai é notícia de morte, a gente morrendo, as coisas acontecendo, mas nós temos que ter a visão que teve o profeta e dizer, profetizamos o milagre na
nossa vida. Nós profetizamos a vida sobre cada um de nós. E ainda que a gente esteja andando pelo vale da sombra da morte, mal nenhum nós vamos temer. Ainda que nós estejamos andando na visão de Ezequiel, no vale de ossos secos, ele pode hoje, nessa manhã, soprar um vento dos quatro orientes, como ele fez lá no Ezequiel 37, e que veio um vento dos quatro cantos do oriente e levantou aqueles ossos, dando vida. Assim Deus, Orebachuri, canta, quer fazer nesta manhã. Deus quer dizer para ti nesta manhã, Cláudia Albuquerque, que ele sopra vida, ele sopra fôlego de vida, de ânimo, de renovo, porque a palavra do Senhor está dizendo aqui para mim que você aparentemente está muito bem, mas por dentro só você sabe as tuas angústias, só você sabe o que você está passando, mas o Deus que te conhece, o Deus que sonda o esquadrinho e conhece o oculto e o profundo, manda eu te dizer nesta manhã que ele está soprando dentro de ti um vento que vai tirar essa tristeza, que vai tirar essa ansiedade, que vai tirar esse medo e que vai hoje te dar fôlego de vida nova, de vida em abundância, de vida em esperança, porque há esperança para todos aqueles que crêem no Senhor. Ah, Deus amado, Deus fala contigo nesta manhã. Deus, ele está dizendo para mim nessa manhã, fala, filha, que tem pessoas ansiosas, que tem pessoas preocupadas, que tem pessoas aí que não estão conseguindo dormir, que tem pessoas aí que não estão conseguindo pensar em outras coisas a não ser no problema, a não ser no transtorno que o mundo está vivendo. Mas Deus está te dizendo nessa manhã, a esperança. A esperança. Por isso, amado, nós não devemos temer. Por isso a nossa confiança tem que estar pautada no Senhor. Por isso nós não devemos ter medo, pois Deus, ele é a nossa fortaleza. Deus, ele vai nos ajudar e está nos ajudando nesse momento tão difícil a qual nós estamos passando, a qual nós estamos, como eu disse, eu me sinto às vezes andando no vale de ossos secos, a notícia de um que morreu, de um que derrubou, de um que adoeceu, mas Deus está dizendo nesta manhã, Rebachuri canta, que ele sopra um vento e que o vento do Espírito Santo de Deus vai estar sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, levando. Peça para que o Espírito Santo, que é vento, que é fogo, que é água, que é óleo, que ele venha hoje como um vento, levando da tua casa a depressão, a opressão, a tristeza, que ele venha trazer vida e vida em abundância, que ele venha trazer nesse vento a provisão de Deus, a prosperidade na área financeira, na área espiritual. Peça para que esse vento venha hoje tirando a ansiedade, peça para que esse vento hoje impetuoso, que é o Espírito Santo, venha tirando toda a opressão, toda a depressão, todo o medo, toda a incerteza, toda a insegurança, todo o desemprego, todo o espírito da contenda, todo o espírito da divisão, todo o espírito da separação, todo o espírito da doença de dentro da tua casa. Declara isso nessa manhã, declara isso nessa manhã. Deus, ele está te dando palavra nessa manhã e é com você mesmo que ele está falando. Ei, lembra do que ele já fez na tua vida. Esse problema não é para morte, não é para te matar, não é para te deprimir. Deus quer renovar a tua mente nessa manhã e ele está te dizendo, Deus, eu estava ali, eu acordei 5:30 da manhã e eu disse, meu Deus, eu preciso dormir um pouco mais. Eu fiquei ontem até quase 3 horas lendo as mensagens, anotando os nomes da semana de oração, mas 5:30 da manhã eu estava ali orando e o Senhor dizia para mim, ansiedade, porque eu disse, meu Deus, será que eu estou ansiosa para fazer o pão diário? Não, é pessoas que estão com ansiedade, com síndrome do pânico, desencadeado pelo que nós estamos vivendo. O medo, a incerteza, a insegurança tem atingido a mente de muita gente e Deus está falando com você hoje mesmo. Ele está dizendo, por que andais ansiosos? Por que andais preocupado? Por que andais assim? Se eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Se você está sobre a minha sombra, se você está sobre a minha proteção, diz o Senhor, não temas, não tenha medo, Remachuri canta, ele é contigo. Então peça hoje. Deus está falando comigo aqui, filha, tem pessoas nessa live, nesse momento, e olha que a gente não é um número grande, a gente não é um YouTube famoso que tem 30 mil, 5 mil pessoas assistindo, mas é com você mesmo que ele está falando, é para você mesmo que ele está dizendo, não importa o dia, não importa a hora, não importa o momento que você vai assistir isso, mas Deus está falando, filha, aqui tem pessoas ansiosas, diga para eles que eu sou a fortaleza, diga para que o coração deles não ande ansioso, para que eles não venham ser deprimidos, para que eles não venham ser sucumbidos pelas setas malignas do diabo, porque é isso que o diabo quer, jogar numa depressão, jogar numa opressão, levar para uma cama, tirar a alegria da vida, tirar a vontade de viver, para que pessoas que estão nos assistindo
fique deprimida. E Ele está nessa manhã falando contigo, repreendendo espírito de opressão. Ele está repreendendo na tua mente hoje o espírito do medo, o espírito do pânico, da insônia, da incerteza, da insegurança. Aleluia! Em nome de Jesus, amado, toma posse. Ele está falando contigo para que o teu coração hoje não ande ansioso, para que o teu coração hoje venha ter a paz, que é a palavra de ânimo que o Senhor tem nos dado, porque hoje a palavra é de ânimo para você. Ainda que o mundo esteja vivendo tudo isso, o teu coração tem que estar disposto, diz o Senhor, porque Ele é o remédio suficiente. O Espírito Santo de Deus te livra nesta manhã de toda a opressão. O Espírito canta. Eu sinto o Espírito Santo de Deus visitando pessoas nessa manhã e repreendendo o espírito da morte, da opressão, depressão. Eu vejo pessoas que Satanás queria jogar no leito de uma cama, pessoas que não iam ter ânimo nem para levantar, para tomar um banho. A ansiedade ia ser tão grande que essa pessoa não ia ter vontade nem de comer, diz o Senhor. Tem pessoas que já estão assim, estão sendo oprimidas pelo diabo, mas Deus hoje coloca o capacete da salvação na tua cabeça e repreende todo o dardo inflamado do maligno, toda a seta na tua mente, toda a perturbação, diz o Senhor. Ele está repreendendo hoje nessa manhã. Não andeis ansiosos, diz o Senhor, pois nós podemos confiar nele, nós podemos confiar. E se Ele está falando e Ele me fez parar nessa manhã para estar falando isso para você, é porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar o teu contexto, Ele quer te dar ânimo, Ele quer te dar força nessa manhã, Ele quer te dar vigor, Ele quer te dar uma palavra nossa, porque o Senhor é o nosso ajudador, é Ele que está aqui para nos ajudar nessa manhã. Não tema, diz Ele. Não é a pastora Carla que está falando, eu estou falando aqui como mulher de Deus, e a Deus nessa live, a Deus nesse pão diário, e Ele te conhece, Ele sabe que você precisa, e Ele está falando com você mesmo. O Senhor, Ele quer te ajudar nesta manhã a não ser sucumbida pelo medo, pela incerteza, pela insegurança, pela síndrome do pânico, pela depressão, pela opressão. Ele quer falar com você mesmo nessa manhã. E o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Nós precisamos confiar em Deus e não no homem. Nós precisamos confiar no que Ele pode fazer, não que no mundo está vivendo, mas que nós possamos trazer a esperança, aquilo que vai mudar a nossa vida, que nós possamos enxergar com os nossos olhos espirituais e que os nossos olhos hoje, ainda que estejam com lágrimas, porque eu vejo pessoas que choraram muito esses dias, pessoas que têm chorado muito nesses dias. Deus está falando que tem pessoas que até de alguém olhar para você, você já sente vontade de chorar. E Deus é com você que Ele está falando. Tem duas mulheres nessa live que as pessoas não podem nem olhar para você, que você já está com desejo de vontade de chorar. Parece que o mundo está acabando. Deus está falando é com você mesmo. Ele está dizendo para você nessa manhã, enxugue as tuas lágrimas, que não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Nós só precisamos confiar nele. Nós precisamos acreditar e tomar posse do que Ele está falando hoje nessa manhã, na sua palavra para nossas vidas. Amado, todo espírito de opressão, depressão, Deus está dizendo hoje para você, não andeis ansiosos, porque a ansiedade está trazendo transtornos psicológicos e está levando a pessoas, está desencadeando opressão, depressão e está desencadeando transtornos mentais em pessoas. Não deixe que Satanás venha acertar a tua mente. Por isso nós devemos estar revestidos com as armaduras de Deus, para que nós venhamos resistir os dias maus, para que nós venhamos resistir os dias que estamos passando. E Deus, Ele quer falando contigo nessa manhã. Ele te deu armas espirituais para que você venha estar revestido da planta dos pés, o alto da cabeça, e que nem o mal, praga nenhuma, mal nenhum venha nos atingir. Para que a nossa mente esteja guardada, lavada, blindada, lavada com o sangue do Cordeiro, para que Satanás ele não venha penetrar os nossos pensamentos, para que ele não venha roubar a nossa paz, para que ele não venha tirar o nosso ânimo, para que ele não venha tirar a nossa alegria de viver. Deus está nos dando o capacete da salvação, porque o capacete da salvação vai guardar e brindar a nossa mente. Ele está botando sobre nós uma couraça da justiça para que o nosso coração nessa manhã ele não venha a ser atingido pelas setas, pelo dardo, porque o nosso coração é a sede de todo o nosso sentimento. Por isso Ele põe uma couraça para que o nosso coração não se entristeça, mas para que o nosso coração esteja alegre, animado, com propósito, com a esperança. Porque, amado, ainda que morra, diz o Senhor, nós viveremos.
Amém? Ele coloca sobre nós o escudo da fé para nos defender dos dardos inflamados do maligno, de todo o mal, em nome de Jesus. E ele coloca sobre nós o cinturão da verdade nessa manhã. Por que o cinturão da verdade? Porque quem é o pai da mentira é o diabo. É ele que faz você pensar que você não vai viver, que você vai morrer, que você não tem mais esperança, que não tem mais nada para você. Toda mentira do capeta, toda mentira do pai do diabo cai por terra hoje na tua vida, porque Deus está te entregando a verdade. E a verdade de Deus é que você viva uma vida em abundância, uma vida em alegria, uma vida em perfeita harmonia com Deus. Então toda mentira do diabo que está te oprimindo, Rebachuricanta, Deus está tirando hoje, porque ele está te dando o cinturão da verdade. E ele coloca sobre os teus pés a sandália do evangelho, para que você venha caminhar, para que você venha pisar, para que você venha se locomover e você não seja atingido por bombas, por vírus, por nada. Amado, Deus falou tremendamente hoje conosco. Deus falou comigo também nessa manhã, 5:30 da manhã, em relação à ansiedade. Então, não andeis ansiosos, diz o Senhor. Lançai sobre ele as vossas ansiedades. Lança sobre ele o medo, a incerteza, a segurança, tudo aquilo que tem roubado a tua paz, toda a insônia. Deus está te dando vitória nesta manhã. Que Deus te abençoe. Que esse pão diário venha alimentar o nosso espírito e que nós possamos estar cada dia mais aliançados em Cristo Jesus, que é a nossa rocha, que é a nossa fortaleza, que é o nosso escudo, que é o nosso socorro bem presente na hora da dor. Quando vier os pensamentos ruins, quando o diabo vier setar a tua mente, quando ele vier te oprimir, louva, canta, lê a palavra, começa a te ocupar, fazer alguma coisa e Deus vai te dar o milagre que você precisa. Tome posse e receba essa palavra. Amanhã o pão diário vai ser 6 horas da manhã. Toda quarta-feira e sexta-feira é 6 horas da manhã. Nos demais dias, 7:30 da manhã. Já estamos selados com esse horário para que muitas pessoas venham participar. Muita gente querem participar ao vivo e não estou conseguindo por conta de amanhã eu entrar às 6 horas eles pensar que é 7:30. Então, quarta-feira e sexta-feira é 6 horas da manhã, porque eu tenho culto 7 horas da manhã. Então, amado, que Deus nos abençoe, tenha um dia de paz, um dia de vitória e que você possa ser essa casa de oração. Que você possa ser esse templo do Espírito Santo e que a presença do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a Cleia Paixão, a Virgínia, a Rafaela, pessoas que estão também aliançadas. Hoje, meia-noite, tem oração da meia-noite, não perca. Se você ainda não faz parte, nós vamos estar hoje, meia-noite, orando. Ontem foi o primeiro elo da campanha, hoje é o segundo. E Deus vai bradar essa semana de vitória, de milagres sobre as nossas vidas. Que Deus venha nos abençoar grandemente, que a graça e o poder de Deus se manifeste na tua casa, no teu lar. Que Deus abençoe a Ilma, que compartilhou essa live, que Deus abençoe a Virgínia que compartilhou essa live. Se você puder, compartilhe, amado. Eu queria muita gente não tem Facebook, muita gente tem me pedido para fazer essas lives no YouTube. Eu tentei, mas eu ainda não estou com 1000 pessoas inscritas e eu preciso ter 1000 pessoas inscritas para poder fazer as lives no YouTube, para mais vidas serem alcançadas. Mas para isso você precisa se inscrever lá no canal, para isso você precisa ativar o sininho e para isso você precisa estar lá me seguindo. Então me ajude para que eu possa alcançar mais vidas. Eu estou com um número ainda insignificante diante do que eles pedem, mas eu sei que uma hora isso vai acontecer. Então, se você puder, compartilhe, me ajude nessa empreitada de levar o evangelho através das redes sociais. E que Deus nos abençoe. E até meia-noite, para a glória de Deus, que nós vamos estar adorando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Que Deus abençoe a Rita Lobato, a Cleia, a Ilma, deixa eu ver qual é mais o nome que está aparecendo aqui, a Virgínia, a Cláudia. Coloca teu nome aí, dá um bom dia. Quando você for dando um bom dia aqui, o teu nome vai aparecendo aqui e eu vou abençoando a tua vida. Mas vamos orar. Vai botando o teu nome enquanto eu oro e vamos orar encerrando esse pão diário. Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus nós pedimos nessa manhã. Ora, Senhor, para esse homem e para essa mulher que está aliançado nesse propósito. Que a palavra de Deus, Senhor, venha se cumprir nas nossas vidas. Pai, nós repreendemos todo o espírito de opressão, todo o espírito de depressão. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos nessa manhã, renova a nossa mente. Renova a nossa mente, blinda a nossa mente, lava a nossa mente com teu sangue, Pai. Que nós possamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, que nós não venhamos ser atingidos, que nós não venhamos, Senhor, ser afetados, Senhor,
pelas agulhas desse mundo, dessa vida, mas que nós possamos, Deus, hoje receber a tua paz, que hoje nós possamos receber a tua bênção, que nós possamos receber o teu milagre, que todo espírito de ansiedade, todo medo, toda incerteza, todo vírus, Pai, que está causando tudo isso na humanidade, seja repreendido. Pai, nós te pedimos nesta manhã que esse vírus esteja com dias contado, que o milagre de Deus venha acontecer na humanidade e que o teu poder e a tua graça, Senhor, esteja sobre a nossa vida. Por isso, Pai amado, nós te pedimos nessa manhã, fala conosco, abençoa a nossa vida, que nós possamos, Senhor, estar livres, Senhor, de toda a ansiedade, todo medo, pois nós lançamos sobre o Senhor toda a ansiedade, todo o medo, e com a certeza que tu tem cuidado de nós e vai continuar cuidando. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, todo mal caia por terra da vida dele, todo impedimento, todo atrapalho seja anulado, todo projeto de Satanás que na vida desse homem, dessa mulher, seja repreendido, anulado agora, que o poder de Deus se manifeste na tua vida e a graça de Deus venha estar sobre a tua casa, sobre o seu lar, sobre a tua família, pois assim eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para você que não assistiu a live desde o início e começou agora, assista toda a live, Deus tem palavra para você, não importa o dia, não importa a hora, se é ao vivo ou se não é, se é ao vivo ou se não é, mas Deus quer falar com pessoas e muitas pessoas ainda irão ser alcançadas por essa palavra, porque Deus hoje está repreendendo um espírito de insônia, de ansiedade, de medo, de incerteza, de insegurança. Fique com Deus, Deus abençoe.